Olá a todos, sejam muito bem-vindos às Histórias Clínicas. O destaque do programa de hoje vai ser a perturbação de pânico. Para isso tenho comigo em estúdio a médica psiquiatra doutora Carolina Almeida. Olá Carolina, Olá, muito André. bem-vinda. Obrigada. Vamos também conhecer a intervenção no consultório da doutora Tânia Munhoz, psicóloga, a intervenção que é realizada a nível psicoterapêutico nesta patologia. Carolina, a perturbação de pânico, como é que a podemos definir lá para casa para as pessoas compreenderem melhor? A perturbação de pânico é uma perturbação extremamente frequente, uma perturbação psiquiátrica extremamente frequente do grupo das perturbações de ansiedade. E acredita-se que aconteçam 3 casos em cerca de 1000 indivíduos. É uma perturbação que se caracteriza pela ocorrência de episódios de pânico, associados a uma grande preocupação na recorrência desses episódios de pânico, com o evitamento dos locais ou situações que o indivíduo crê que despoltaram esses episódios, e até preocupação com as consequências que o próprio episódio o episódio de pânico poderá ter. A grande importância da perturbação de pânico prende-se com a elevada morbilidade que condiciona e a grande disfuncionalidade que traz à vida dos indivíduos, não é? Geralmente acontece na idade adulta jovem, a partir dos 20 anos, não é? É muito raro e até deverá conduzir a uma investigação se os episódios de pânico começarem a partir dos 45 anos, não é? E, portanto, como se inicia numa fase muito particular da vida dos indivíduos, em que os indivíduos estão a estruturar as suas relações interpessoais, o seu projeto laboral ou académico, isto poderá ter um grande impacto se não corretamente identificado e corretamente tratado. Por outro lado, poderá evoluir em comorbilidade com outras perturbações psiquiátricas, nomeadamente outras perturbações de ansiedade, também perturbações depressivas ou ainda perturbações de consumo de substâncias, nomeadamente o álcool. O álcool é muito frequente. É muito frequente, sim. Pois, quando falas desta questão, é que, de facto, esta doença, pela ocorrência nestas idades jovens, tem este impacto na vida das pessoas que muitas vezes não estão habituadas a lidar com questões mais do foro mental ou com questões da ansiedade, e quando surge o primeiro episódio tende a ser de facto muito dramático ou chocante. Sim, e assustador mesmo. Os episódios de pânico ocorrem em 23% dos indivíduos normais que nunca vão evoluir por uma perturbação de pânico. Uma perturbação de pânico não se caracteriza apenas por um episódio de pânico, não é? Um episódio de pânico é extremamente assustador. Acontece, como nós dizemos, em céu azul, não é? Sem um precipitante, em que há um aumento da carga emocional, uma hiperexcitabilidade emocional, digamos assim, em que acontece uma cascata de sintomas físicos acompanhados com sintomas cognitivos e com ocorrências cognitivas que se caracterizam pelo medo intenso de morrer, ter um infarto, ter um AVC ou até enlouquecer, perder o controle. É muito característica essas questões nos doentes. Muitas vezes surge aqui a confusão, e vemos muitas vezes em serviços de urgência, em consulta, pessoas que confundem, pelo desconhecimento, confundem o que é uma crise de ansiedade e o que é um ataque de pânico, não é? Porque não são exatamente a mesma coisa, e muitas pessoas vêm e descrevem sintomatologia ansiosa, mas que não prefaz um ataque de pânico. Se calhar também será importante explicarmos o que é isto de um ataque de pânico. Com certeza. Um ataque de pânico é delimitado no tempo, tem uma ocorrência muito limitada, entre 7 a 10 minutos, portanto aquilo é extremamente intenso, extremamente assustador, mas frequentemente quando os doentes chegam à nossa atenção clínica, até o episódio agudo já se resolveu, não é? E portanto fica apenas esta marca, esta memória extremamente assustadora, não é? Para os indivíduos que tiveram a convicção que lhes iria acontecer qualquer coisa catastrófica através das interpretações dos sintomas que tiveram, portanto, a taquicardia, o coração a bater muito mais rápido, uma sudação profusa, uma respiração muito rápida e superficial,
facial, tremores, parestesias, portanto, falta de força, os formigueiros nos membros, pronto, que leva as pessoas a pensarem que estão a ter um AVC, que é altamente atípico, não é? É uma interpretação catastrófica. Um indivíduo de 20 anos não tem um AVC, exatamente, não é? Portanto, nem um infarto. Normalmente já existem aqui alguns padrões que nos levam a identificar isto, não é? Mesmo na família, às vezes isto pode surgir de questões relacionadas com o desenvolvimento. Imagino, muitas vezes surge na questão de familiares, a ocorrência de patologia deste género em familiares que eram muito próximos e que eram muito chegados a estas pessoas, e que isto é um bocadinho interiorizado por eles, este medo mesmo surgir neles, não é? Claro. Isto até nos leva aqui a dois temas, não é? No fundo, crê-se que a causa da perturbação de pânico, não é? Terá uma causa biológica, não é? E que, portanto, é transmitida de pais para filhos, e até há uma grande... Gêmeos monozigóticos coincidem, não é? Portanto, tem uma elevada incidência de uma perturbação de pânico, mas, por outro lado, também se prende com questões ambientais, da parentalidade e da educação. Portanto, pais ansiosos, não é? Provavelmente darão uma perspectiva que o mundo poderá ser perigoso, ou que poderão acontecer coisas que põem em causa, em risco, o bem-estar e a segurança dos indivíduos, não é? As teorias mais psicodinâmicas, de facto, e também as cognitivo-comportamentais, valorizam muito esta questão no desenvolvimento de alguns padrões familiares, não é? Como tu falaste tão bem dos pais sobreprotetores, que colocam aqui a possibilidade do mundo ser perigoso e de terem de ter muita atenção ao mundo, e isto ser interiorizado pelos jovens quando crescem e quando se formam enquanto adultos. E também os padrões, um padrão de vinculação muito típico em que há de facto uma dependência ou uma interdependência entre pais e filhos. Não é? Portanto, claro. É porque não são só os filhos que se desenvolvem enquanto dependentes dos pais, também os pais fomentam isto, e, portanto, falamos de uma interdependência entre ambos, e é muito interessante isso. Claro que sim. Por outro lado, às vezes isto leva-nos, portanto, orienta-nos para o tratamento, não é? Nomeadamente para as terapias, para as psicoterapias relativamente a isto, mas também do ponto de vista biológico, há uma razão pela qual nós tratamos a perturbação de pânico com fármacos, não é? É porque, efetivamente, já se encontraram alterações do ponto de vista dos neurotransmissores, nomeadamente o GABA, a serotonina, a noradrenalina, não é? E que, portanto, será isso que justificará a introdução de uma terapêutica farmacológica. Claro, sim. E falas muito bem na questão do tratamento, e por falar no tratamento que se baseia também na psicoterapia, sugiro-te então, Carolina, que vamos ao consultório da doutora Tânia Munhoz, psicóloga, e vamos conhecer um pouco desta intervenção a nível da psicoterapia na perturbação de pânico. Começa sem aviso e sem causa aparente. Apesar de ser assustador, o ataque de pânico é um episódio súbito onde a ansiedade e o medo apoderam-se da razão e do controle emocional. E a questão que se coloca é: o que se deve fazer em caso de ataque de pânico? Para nos dar esta resposta, vamos ao encontro da psicóloga clínica Tânia Munhoz. Quando falamos em ataques de pânico, a doutora recebe vários pacientes. Em que se baseiam as consultas? Bem, as consultas têm todas são num total um treino, não é, de competências para que a pessoa possa viver de uma forma mais harmoniosa com esse medo, digamos assim. Há medos que são racionais, mas acho que a maior parte deles não são racionais. Então, se calhar, começava por dizer que a minha forma de funcionar tem muito a ver com estabelecer empatia com a pessoa que recebo, porque acho que é das coisas mais importantes e mais básicas num processo terapêutico, é a empatia. Como é que isso se faz? Estando, só isso. Estando com a pessoa, escutando a pessoa e recebendo a pessoa por inteiro. Isto quer dizer, sem julgar, sem criticar, sem juízos de valor, é estar aqui ao lado do outro. Claro que neste caso tenho eu as técnicas para ajudar o outro e vamos de mãos dadas chegar ao final do processo, que é, não diria a cura, porque eu acho que os medos podem continuar a existir, não podem é tomar conta de nós. Quais são os medos? Os principais. E digo que para ser uma perturbação de pânico, um destes 3 medos tem que estar seguramente envolvido nesse ataque de pânico, que é: uns faltam a respiração, os outros, a maior parte, o coração acelera, eu começo a tremer as mãos, começo a suar, começo a achar que vou cair. 3 medos básicos: vou morrer,
vou desmaiar, vou enlouquecer. E antes de chegarem aqui já passaram várias vezes pela urgência do hospital com um possível ataque cardíaco, 3 ou 4 especialistas na área da cardiologia, doutor, eu tenho um problema cardíaco. Porque nunca acham que é psicológico. Não, então o coração dispara, como é que o psicológico, o que é que o psicológico tem a ver com os batimentos cardíacos? E ninguém se lembra quando estamos apaixonados, o nosso coração bate, bate, bate. Quando temos medo, o nosso coração dispara. Claro que o nosso psicológico está ligado aos batimentos cardíacos, não é? E pode acontecer nós perdermos o controle sobre isso, como também ganharmos o controle sobre isso. E esse é o meu papel aqui. Portanto, empatia, não perco muito tempo a conhecer a pessoa, o que é que a pessoa faz, onde é que a pessoa andou, a vida do sujeito para trás, porque o que me interessa neste momento e neste caso específico de um ataque de pânico é perceber qual é que vai ser o nosso trabalho daqui para a frente. Existem vários esquemas, estratégias que se utilizam neste processo. Eu apresento. Para que a pessoa esteja um bocadinho mais à vontade, porque isto não é fácil chegar ao psicólogo, não é? E agora o que é que eu faço? E o que é que eu digo? O que é que ela quer saber de mim? Será que já me está a avaliar? Sinto muito isso com as pessoas que chegam. E para os deixar um bocadinho mais confortáveis, faço ao contrário. Eu apresento o meu primeiro, não eu tenho, mas o meu trabalho e a forma como funciono, naquela que eu acredito, que é da corrente cognitiva comportamental, onde acrescento também algumas coisas do coaching, já que é para o sujeito se responsabilizar e alcançar o objetivo final. E explico. São à volta de 8 ou 12 sessões, por exemplo, em que nós vamos trabalhar como alvo e foco essa fobia. Vamos pensar, por exemplo, numa fobia a andar de metro. Há alguém que precisa andar de metro todos os dias e já não consegue, porque transpira, porque acha que vai morrer, ou que vai desmaiar, ou que vai... e não consegue. E, portanto, existe depois todo um emaranhado na vida da pessoa, que ou vai de táxi ou vai de autocarro, demora muito mais tempo, a ansiedade cresce e mais, também pode-se ir expandindo para outras áreas, como, por exemplo, vão jantar fora e já não conseguem estar no restaurante fechado, têm que sair. Isto vai expandindo para outras áreas da nossa vida também. E o que eu costumo dizer é, temos que tratar o pânico? Depende. Se eu tiver uma fobia a ratos, por exemplo, acho que não preciso tratar, eu não tenho ratos lá em casa, tudo ok. Se eu tiver uma fobia a pombos, depende. Mas se eu trabalhar no Recio, vou ter que tratar da minha fobia. Não posso ter ataques de pânicos diários cada vez que me cruzar com um pombo e trabalhar. Portanto, isto é importante. Sempre que este medo começa a interferir no nosso dia-a-dia, é a altura de procurarmos um especialista. De facto, aqui a doutora Tânia a explicar muito bem o impacto da perturbação de pânico na vida das pessoas, não é? Quando falamos de perturbação de pânico, habitualmente já dissemos que surge em adultos jovens, é uma patologia que é mais comum no sexo feminino, não é? Sim, acontece em cerca de 3 mulheres para um homem, não é? A proporção é mais ou menos esta. Sim, há um predomínio no sexo feminino. Aqui será que há... Eu acredito que haja um misto de fatores culturais com uma vulnerabilidade genética e também hormonal. Hormonal, falamos, sim, mais do que genética. Faz a correção. Isto tem que ser enquadrado também no quadro global, não é? As perturbações depressivas também são mais frequentes nas mulheres, não é? E as perturbações de ansiedade também são mais frequentes nas mulheres. E partiram aqui em mecanismos biológicos semelhantes. Sim, exatamente. Do ponto de vista clínico, até coincidem muito frequentemente, ou co-ocorrem, ou até o diagnóstico diferencial pode ser assim um bocadinho difícil. Não é? É um dos diagnósticos, quando falamos de doenças comórbidas com perturbação de pânico, é um dos diagnósticos mais comuns, ou outra perturbação de ansiedade, ou uma perturbação do humor, sendo que as perturbações depressivas, as depressões são as mais frequentes nessa faixa. E há indivíduos com uma perturbação depressiva, não é? Que um dos sintomas que têm são episódios
episódios de pânico sem que isto... sem que isto seja uma perturbação sem que isto seja uma perturbação de pânico, não é? Claro que para as pessoas lá em casa isto torna-se um bocadinho complicado de perceber, mas daí a necessidade de uma avaliação médica, porque os médicos é que estão habituados a fazer este tipo de diagnóstico. Exatamente, sim, é sempre importante procurar, porque isto são sintomas altamente, que têm um impacto elevado na vida dos indivíduos e no bem-estar dos indivíduos, não é? Até com impacto económico, não é? Nas sociedades. Ausências de trabalho, baixas médicas, tudo isto. Absentismo escolar é muito comum por causa disto surgir muito em jovens, de haver jovens adolescentes que estão ausentes da escola, que não conseguem ir, e os ataques de pânico surgem muito neste contexto. E que acontecem até em sala de aula, e que pessoas colocam aqui a questão do grande embaraço, não é? Sabemos que na adolescência o grupo de pares é fundamental, não é? E são hipercríticos e muitas vezes de uma forma muito pouco racional, mas que de facto... hipervaloriza, não é? Sim, e o jovem acaba por assumir aquilo muito como uma crise identitária, quando tem de ser explicado que isto de facto é uma patologia, tem tratamento. Acho que a mensagem será sempre procurar ajuda, não é? Porque depois é importante a avaliação e a correta colheita de uma história clínica e que conduza a um tratamento direcionado, não é? A verdade é que durante muitos anos a perturbação de pânico foi ligeiramente ignorada, não é? Em que as pessoas estariam à procura de alterações cardíacas, quando não as há. Não é, de facto. Às vezes tentava-se instituir mesmo tratamentos como se fosse um problema cardíaco, um problema respiratório, de asma, que não eram e, portanto, e isso está mais que comprovado que não tem qualquer tipo de benefício para estes doentes. Não é não reconhecer patologias que tenham, não é? Porque isto já é um diagnóstico após ter sido excluído que não existe uma doença cardíaca, que não existe uma doença pulmonar, que justifique os sintomas, é assumir que, perante não sendo um desses diagnósticos, assumir que é uma perturbação mental, que o é de facto, e começarmos a tratá-la. E começarmos a tratá-la, exatamente. E este é o passo para que evolua no bom sentido. E, de facto, uma perturbação de pânico tratada de uma forma correta não é? Tem um bom prognóstico. É das patologias psiquiátricas, provavelmente, com melhor prognóstico, a resposta ao tratamento. Estudada. Recentemente eu vi algo... Depois existem aqui alguns fatores confundentes. Recentemente eu vi uma reportagem de alguém fora da área da medicina, em que dizia que o tratamento não era o tratamento com fármacos, não especificou qual tipo de fármacos, mas que não seria o tratamento da patologia. Mas, de facto, o tratamento associado de fármacos e psicoterapêutico é o tratamento base. Falávamos das questões a nível da biologia, desta parte biológica que existe, dos neurotransmissores, da noradrenalina, da serotonina. Muitos deles são suplementados através do tratamento que nós fazemos. Exatamente, até porque repara, não é? A conjugação, e isto está muito bem estudado na perturbação de pânico, a conjugação de uma psicoterapia, especialmente de linha cognitiva ou comportamental, não é? Associada a um tratamento farmacológico correto, conduzirá a uma mais rápida resolução dos sintomas, não é? Uma maior eficácia a longo prazo, não é? E depois também é uma questão de um ponto de vista prático, não é? Trabalhar do ponto de vista psicoterapêutico com um indivíduo que tem sintomas muito frequentemente que são altamente incapacitantes, não é? Se calhar é muito mais difícil. Claro, sim. É muito mais difícil. Acontece muito, de forma muito frequente, e até no caso da doutora Tânia que estava ali a falar, acontece muito nós partilharmos doentes em consulta e ela dizer: eu neste momento não consigo fazer nada com esta pessoa em psicoterapia porque os sintomas são de tal exacerbação que é impossível trabalhar a nível psicoterapêutico, a pessoa não consegue estar, não consegue raciocinar e mentalizar os problemas e, portanto, é necessário enfrentar, não é? É parte da exposição, não é? Porque, de facto, chegam a certa altura, e já falámos disto noutros momentos, em que a psicologia tende a assumir que os sintomas são de tal gravidade que não é permitido um trabalho se não for antes instituído um tratamento farmacológico. Sim. E creio que não quer mais desmistificar, não é? Aqui, nomeadamente os antidepressivos, não é? Essencialmente, a perturbação do pânico trata-se, do ponto de vista farmacológico, trata-se com antidepressivos, não é? E a verdade é que ainda, infelizmente, subsistem uma série de mitos relativamente ao tratamento com antidepressivos, não é? De tal maneira que provocam dependência, que provocam que o indivíduo não se comporte
como ele próprio, quase que o torna como outra pessoa. Tira-lhe a personalidade. Tira-lhe a personalidade. Portanto, isto, de facto, não é verdade, não é? Mas as pessoas ao ouvirem estas coisas assustam-se e têm medo, têm de facto medo de iniciar um tratamento. Claro, Não é? Acontece claro, muito, não é? claro. Virem extremamente renitentes à consulta, mas o que é que me vai dar? Terem muito tempo, adiarem a instituição do tratamento. Acontece muito. Sim. Até porque, repara, estas pessoas têm experiências assustadoras com o que se passa com o seu próprio corpo, não é? Portanto, o coração a bater mais rápido, a respiração a ser mais acelerada e superficial, terem tremores, e as pessoas têm, estes indivíduos em particular, têm uma hipersensibilidade, não é, ao que se passa no corpo, monitorizam no corpo, não é? Isto pode ser um trigger para uma crise de pânico, claro, não é? Elas estão num estado de hiperalerta em relação às sensações corporais que têm, não é? E, portanto, a mínima sensação corporal para eles toma uma dimensão catastrófica. Carolina, sugiro-te, entretanto, que interrompemos um bocadinho e vamos de novo ao consultório da doutora Tânia Munhoz. Na minha perspectiva, um trabalho de equipa entre psiquiatra e psicólogo. Há muitas situações em que a ansiedade é tão grande que o sujeito não tem a tranquilidade necessária para fazermos o nosso trabalho. Não consegue nem imaginar, quanto mais fazer um trabalho, não é? Portanto, a intervenção de um psiquiatra, da minha parte, é sempre consultada. Se nós não virmos bem, vamos a um oftalmologista, não é? Se eu tenho um problema no pé, vou a um ortopedista. E digo sempre, é preciso haver uma avaliação médica, e se o médico entender que a medicação é uma coisa necessária, muito bem. Se entender que não é necessária, tudo ok na mesma. E esta parceria, para mim, é fundamental. Mesmo que eu faça o mesmo diagnóstico que o psiquiatra, a medicação, muitas vezes, é importante neste caso. Não é uma medicação para o resto da vida. A diferença quando existe um tratamento cognitivo-comportamental terapêutico no sujeito é, a partir do momento em que eu aprendo a lidar com a minha fobia, eu posso começar a ir reduzindo a medicação de acordo com o meu psiquiatra. Nunca é uma medicação para o resto da vida. Se eu aprender a lidar com os meus sintomas e aprender a controlá-los, então a medicação vai ter uma função e um tempo específico na minha vida. E as pessoas assim conseguem viver melhor e superar os medos. Temos muito potencial dentro de nós a ser trabalhado e que às vezes adoece. E é preciso recuperar essas forças e esse potencial que cada um tem dentro de nós para sermos capazes de os ultrapassar e de os vencer. De formas muito simples. O trabalho feito com estes sujeitos é muito simples. Por exemplo, alguém que tem então esta fobia de metro, o que eu peço é que me descreva detalhadamente como é que isso acontece. Quando é que o medo começa a surgir? É em casa? Antes de chegar ao metro já estou ansioso? É só no metro? Quando é que ele surge? E escrevo. Quais são os sintomas? É a falta de ar? É a sensação de sufoco? São os tremores? São as palpitações? E depois de identificado cada sintoma, pomos também a intensidade de cada um. Para nós percebermos, primeiro começa este, depois começa aquele. O coração bate muito rápido, mas os tremores, se calhar a intensidade é só 2 ou 3. E depois do sujeito ter total contacto com cada um dos sintomas e qual a intensidade de cada um e em que momentos isso acontece, então passamos, por exemplo, para um diário da ansiedade, como se fosse uma espécie de mapa para chegar àquele pânico específico. Há outras correntes que trabalham de onde vêm esses pânicos. Todos têm uma explicação. Não é a minha função aqui, neste trabalho. O que acontece muitas vezes é, findado este processo, surgem questões da pessoa em relação ao seu eu. E isso pode haver uma continuidade de acompanhamento já noutros moldes. Já não é um programa específico, já não tem trabalhos de casa, como se dizem, para fazer, e podemos então trabalhar aquilo que surge do sujeito. Mas a primeira parte, a mais importante, é cuidar dos sintomas e controlar alguns sintomas. Mais exemplos. Coisas físicas que nós podemos fazer para devolver algum controle ao corpo, não é? Quando eu começo a ficar com a falta de ar, digo, lembre-se mais vezes do ar que expira do que o ar que inspira. São coisas muito simples.
inspirar é quase um instinto de sobrevivência. Nós vamos sempre o ar para dentro. Agora, se eu não soltar o mesmo ar que entra, isto vai fazer aqui um curto-circuito. Não é? Eu não vou desmaiar. Das únicas fobias em que nós desmaiamos é da fobia ao sangue, e tem outros critérios, não é? Mas aqui, quando fazemos este diário, perguntamos o que é que achou que ia acontecer. Achei que ia morrer, achei que ia desmaiar, achei que ia ficar louco. O que é que fez? E no fim, quando se pergunta o que é que aconteceu, dizem nada. Nada não. Morreu? E acham, ela está a brincar comigo, de certeza absoluta. Desmaiou? Não, mas tive quase. Enlouqueceu? Não. Ok. Na vez seguinte, a mesma coisa. E ao tomarem contacto visual com um diário que é feito por eles próprios, não sou eu que estou a dizer, não sou eu que estou a... Nada. É da responsabilidade do sujeito e da vivência do sujeito. Dizem, pois realmente eu não morri. Não, mas posso vir a morrer. Isso vamos todos. Mas nós não vamos morrer de um ataque de pânico. Até porque um ataque de pânico atinge um pico máximo, por exemplo, aos 10 minutos, e depois diminui. Ele pode voltar a subir. E então a ideia é devolver o controle ao sujeito. Se eu souber que o que eu estou a ter é um ataque de pânico e não um ataque cardíaco, já fico mais tranquila. Mas para isso tenho que confiar no terapeuta. Daí a empatia ser uma coisa fundamental. E a relação com o médico também. Se eu perceber que começo a ter alguns exercícios que controlam os meus tremores, não é? Como apertar muito forte as mãos e depois largar, sentimos assim uma dor. Está a sentir a dor? Estou. Então está a sentir o controle outra vez do seu corpo, o contorno dos seus braços, não é? Ou sentarmos-nos, a figura que eu vou fazer. Está preocupado em morrer e está preocupado agora se vai fazer uma má figura sentado. E normalmente nem chegam a sentar-se. Outra estratégia muito simples também, procurarmos alguém que tenha um ar simpático, que tenha um ar minimamente cuidador. Se me acontecer alguma coisa, aproximo-me e digo, eu não me estou a sentir muito bem. Raramente chega a acontecer. Vamos agora fazer uma curta pausa e voltamos dentro em breve. Até já.